no bloco passado, a competência tributária significa esse poder de criar e majorar um tributo. Pois bem, agora eu não posso confundir a competência tributária com a chamada competência para legislar o direito tributário. São coisas distintas. Enquanto a competência tributária é esse poder de criar e majorar um tributo, a competência para legislar o direito tributário significa a competência para criar normas que possam tratar sobre as relações jurídicas decorrentes dos tributos criados. Como assim? Ora, primeiro eu tenho a competência tributária, criou o tributo. Só que em razão desse tributo criado, agora teremos relações jurídicas, concordam? Então é nesse momento que entra a competência para legislar o direito tributário. A competência para legislar o direito tributário vai criar normas para descrever, para discorrer sobre as relações jurídicas decorrentes dos tributos criados. Então, essa é a competência para legislar o direito tributário. Essa competência, ela tem previsão lá no artigo 24 da Constituição Federal. E trata-se, na verdade, de uma chamada competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. Então, a competência para legislar é uma competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. Porém, compete à União tratar sobre as normas gerais de direito tributário. Então, em que pese ser uma competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, cabe à União legislar sobre as normas gerais de direito tributário. Por isso que o nosso CTN é uma legislação federal, porque compete à União legislar sobre as normas gerais de direito tributário. E aos Estados e Distrito Federal? Aos Estados e Distrito Federal, terá apenas que suplementar a legislação no que lhe couber. Então, cabe à União legislar sobre essas normas gerais e aos Estados e Distrito Federal suplementar naquilo que faltar. Agora, é claro, se a União deixar de legislar sobre a norma de direito tributário, aí os Estados e Distrito Federal terão a competência plena sobre aquele assunto. Veja, primeiro a União é que tem que fazer. Os Estados e Distrito Federal apenas suplementar. Mas se a União deixa de legislar, então os Estados e Distrito Federal passarão a ter a chamada competência plena. Alguém tem que fazer. Se a União não fez, então os Estados e Distrito Federal terão a competência plena. Foi justamente o que aconteceu com o IPVA no passado. O IPVA, ele não tem previsão no CTN. O nosso CTN, ele é antigo, ele é de 1966. Como não tem previsão lá, até porque o IPVA veio posteriormente, veio depois para substituir a antiga TRU, Taxa Rodoviária Única, o que aconteceu? A legislação nacional acabou não tratando sobre ele e cada estado se viu obrigado a legislar sobre o IPVA. Nesse momento, muitos contribuintes foram até o Poder Judiciário para dizer, poxa, não pode, porque as normas gerais de direito tributário devem ser tratadas pela União. O Supremo, então, disse, olha o artigo 24 da Constituição Federal. Está certo que as normas gerais de direito tributário devem ser tratadas pela União. Mas o mesmo artigo 24 diz que quando a União não fizer, caberá aos Estados e ao Distrito Federal a competência plena. E foi justamente essa a questão que caiu há exatos 3 anos em exame da OAB. Justamente na prova realizada em janeiro de 2015, caiu uma questão como essa, dizendo o enunciado que a União não tinha legislado, trazido as normas gerais referentes ao IPVA, e por isso cada estado resolveu legislar a respeito. Perguntava, marque a alternativa correta. E a alternativa correta dizia, tá certo, realmente caberá aos estados e ao Distrito Federal, nesse caso, a competência plena para legislar sobre o IPVA. Ok? E, Josi,
Se posteriormente acontecer da União legislar sobre esse assunto, sobre o próprio IPVA, é claro que terá prevalência a legislação federal. Por quê? Porque cabe à União legislar sobre as normas gerais de direito tributário. Porém, eu não posso dizer que essa nova lei vai revogar a legislação estadual e distrital. Eu não posso dizer isso porque não existe hierarquia entre uma lei federal e uma lei estadual. De modo, então, que se vier posteriormente essa lei federal, ela irá prevalecer e a legislação estadual ou distrital ficarão com a sua eficácia suspensa, porque a que terá validade será sim a legislação federal. Mas, como eu disse, a lei federal ela não pode revogar a legislação estadual ou distrital, por não existir hierarquia entre elas. Certo? Então, sobre competência para legislar o direito tributário, lembre-se, são normas que serão criadas em relação a relações jurídicas criadas em razão do tributo que agora passou a existir. Essa competência para legislar é concorrente da União, Estados e Distrito Federal, mas cabe à União tratar sobre as normas gerais e aos Estados e Distrito Federal apenas suplementar. E quando a União não legislar, aí sim Estados e Distrito Federal terão a chamada competência plena. Certo? Josi, e os municípios não têm, não, competência para legislar o direito tributário? Os municípios, lá nos termos do artigo 30 da Constituição Federal, eles detêm sim competência para legislar o direito tributário. Mas eles detêm a competência para legislar o direito tributário com relação a assuntos de interesse local e também para suplementar a legislação federal, estadual e distrital. Certo? Pois bem, agora que você já sabe o que vem a ser essa competência para legislar o direito tributário, vamos manter o nosso foco, voltar o foco para a competência tributária, porque essa, como eu disse, é um assunto extremamente importante e é onde tudo acontece e tem suas consequências. Veja, até agora eu sei que a competência tributária é o poder de criar e majorar o tributo. Tá bem. E quem mesmo deu esse poder de criar os tributos foi a Constituição Federal, que deu esse poder para os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios para eles criarem e majorar. Tá bem. Essa competência tributária, ela é tão importante que ela apresenta várias características. Dentre essas características, eu destaco 5 que podem aparecer em nossa prova. A primeira característica da competência tributária é que ela é indelegável. Como assim, Josi? Dizer que a competência tributária é indelegável significa dizer que ela é intransferível. Então, a Constituição Federal, veja, ela dá o poder para que os entes federativos possam criar os tributos. Ok. Só que a Constituição Federal, como ela que dá o poder para os entes federativos criarem os tributos, ela mesma já define quais serão os tributos criados por cada um dos entes federativos. Como assim, Josi? É porque a Constituição Federal, e com razão, ela pensa, não adianta o ente federativo apenas ter uma autonomia política. O ente federativo, ele tem que ter uma autonomia financeira, econômica, de modo que o ente que criar o tributo vai ficar com o dinheiro da arrecadação para si. Então, deixa eu escolher quais serão os tributos de cada um desses entes federativos. Então, a Constituição escolhe. E quando ela escolheu, ela disse, por exemplo, União, você vai criar o IPI, significa dizer que somente a União e mais ninguém pode criar o IPI, porque a primeira característica da competência tributária é que ela é indelegável, é intransferível. O que a Constituição diz que é de um ente federativo
é somente daquele ente federativo e de mais ninguém. E é claro que nós temos que saber quais são os tributos de cada um dos entes federativos. É isso que a prova pergunta todo exame de OAB. E é fácil. Então vamos aqui já eliminar essa matéria para que você já tenha garantida uma questão na sua primeira fase da OAB. Bom, vamos separar aqui um espaço para a União, na verdade para a União 2, para os estados, Distrito Federal e municípios. E vamos verificar, então, a competência tributária de cada um desses entes federativos para criar os tributos. Eu preciso saber quais são os tributos que serão criados por cada um desses entes federativos. Vamos começar pelos impostos. Quais são os impostos de competência da União, Estados, Distrito Federal e municípios? Os impostos federais de competência da União, eles estão presentes no artigo 153 da Constituição Federal e 154. Já os impostos estaduais e distritais, iremos encontrar no artigo 155 da nossa Constituição Federal e os impostos municipais no artigo 156 da Constituição Federal. Lá no artigo 153 da Constituição Federal, são 7 impostos de competência da União. Para você se lembrar desses 7 impostos na hora da sua prova, basta você escrever perito e não se esquecer do IGF. Aqui estão os 7 impostos do artigo 153. Por que escrever perito? Porque você vai completando com a letra I de imposto. E aí, todos os impostos federais do artigo 153 irão aparecer para você. Acompanhe. O primeiro eu tenho o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. O segundo é o IE, que é o Imposto sobre Exportação. Depois eu tenho o IR, Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Tenho o II, que é o Imposto sobre Importação. Tenho o ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Tenho ainda o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Então, basta completar com a letra I, que você tem aqui os 7 impostos de competência da União. Veja, até hoje a União não criou o IGF. Não pensa que você não paga o IGF porque ainda não tem grandes fortunas. Você não paga porque não foi criado ainda o IGF. A pergunta que eu te faço, então, é, dado o fato que a União ainda não criou o IGF, será que poderiam os estados, ou mesmo o Distrito Federal, municípios, criarem o IGF? E a resposta é não. Não, porque a competência tributária ela é indelegável, é intransferível. Se a União Federal disse que cabe à União, se a Constituição Federal, diz que cabe à União criar o IGF, é porque só cabe à União e mais ninguém criar o IGF. Porque, afinal de contas, juro que é a última vez. A competência tributária ela é indelegável, intransferível. Certo? Lá no artigo 154, nós temos mais 2 impostos que são de competência da União, que são eles, o chamado imposto residual, que nós ainda iremos estudar a respeito, não se preocupem, e o imposto extraordinário guerra. Esses 2 impostos só poderão ser criados pela União. No artigo 155, nós temos 3 impostos que são de competência dos estados e Distrito Federal. São eles, primeiro, o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Temos o ICMS e temos o ITCMD. Que imposto é esse, Josi? O ITCMD é o imposto sobre a transmissão, causa mortes ou doações de quaisquer bens ou direitos. Esse imposto é aquele conhecido imposto do morto. Quem já não ouviu falar? Poxa, mesmo depois de morta, continuam pagando os impostos da pessoa. É verdade. Quando a pessoa morre,
a transmissão de seus bens para os seus herdeiros. Nessa transmissão causa-mortes, incidirá o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes ou Doações, de quaisquer bens ou direitos. E de nada adianta a pessoa falar, eu não quero, quando morrer, que meus herdeiros fiquem pagando imposto, então eu vou doar tudo em vida. Não adianta. Não adianta porque incidirá o mesmo imposto. Olha o nome do imposto. Imposto, transmissão, causa-mortes ou doações de quaisquer bens ou direitos. Ok. Esse imposto é de competência dos estados. Tá bem. E quanto aos impostos de competência dos municípios? Também são 3. São eles. O primeiro, o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços de quaisquer natureza. E o ITBI. O ITBI é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por título oneroso. Nós teremos uma aula para falar sobre cada um desses impostos. Mas, antes de eu passar adiante com a matéria de hoje, eu quero só te chamar a atenção para um seguinte detalhe. É muito fácil confundir o chamado ITCMD com o ITBI. É tão fácil de confundir que o examinador sabe disso, e geralmente quando cai uma questão referente aos impostos de transmissão, na resposta vem sempre os 2 impostos, para confundir mesmo. Então eu vou já traçar um pequeno paralelo com as principais diferenças entre o ITCMD e o ITBI, para você não mais confundir esses 2 impostos. Para que você, então, já saiba desde agora as principais diferenças. E lá na frente nós iremos detalhadamente falar sobre o ITCMD e o ITBI, não se preocupe. A primeira grande diferença entre o ITCMD e o ITBI é que o ITCMD ele é de competência dos estados e Distrito Federal. Já o ITBI, ele é de competência dos municípios. Nós iremos verificar que, em razão do artigo 147 da Constituição Federal, todos os impostos que são dos municípios também são do Distrito Federal. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que todos os impostos dos municípios são de competência do Distrito Federal. Logo, o ITBI também vai poder ser criado pelo Distrito Federal. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença, o ITCMD, veja, ele só vai incidir quando houver uma transmissão a título gratuito. Deve existir a transmissão a título gratuito para que eu pense no ITCMD. Como assim, Josi? A transmissão a título gratuito pode ser causa-mortes ou por doação. Mas ocorrendo essa transmissão, seja causa-mortes ou doação, que é uma transmissão a título gratuito, incidirá o ITCMD. Já o ITBI, ele só incide quando houver uma transmissão a título oneroso. Então, deve ocorrer uma transmissão a título oneroso, como, por exemplo, compra e venda, permuta, perceba, a título oneroso. E a terceira grande diferença entre o ITCMD e o ITBI é que o ITCMD ele pode incidir sobre quaisquer bens, seja bem móvel ou seja bem imóvel, não importa. O que importa é que haja transmissão a título gratuito, seja causa-morte, seja por doação. Já o ITBI vai até pelo nome, né? ITBI imóvel. O ITBI ele só incide na transmissão de bem imóvel e, ao detalhe, desde que haja uma transmissão a título oneroso. Então, essas são as principais diferenças do ITCMD para o ITBI. Vamos lá para o exemplo. Se eu falar em compra e venda de uma casa, incidirá o ITBI. Se eu falar em doação de uma casa, incidirá o ITCMD. Então, muito cuidado com isso na hora da prova. ITCMD, transmissão a título gratuito, pode incidir tanto sobre bem móvel como bem imóvel. ITBI só incide na transmissão de bem imóvel e por título oneroso, certo? Voltando lá para o nosso quadro da competência tributária,
Lembre-se que, em razão do artigo 147 da nossa Constituição Federal, como eu disse a vocês, tudo que for de competência dos municípios também será de competência do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal poderá criar o IPTU, poderá criar o ISS e o ITBI, por conta do artigo 147 da Constituição Federal. Pois muito bem, com relação à competência tributária dos impostos, já sei quais são os impostos que serão criados por cada um dos entes federativos. Agora a pergunta é, e quantas demais espécies tributárias? Vamos lá, vamos verificar. Mais um espaço para a União, outro para os estados, Distrito Federal e municípios. Quanto à segunda espécie tributária, qual seja? As taxas. Quem poderá criar uma taxa? A resposta aqui é todo mundo. Todo mundo pode criar uma taxa. A competência é comum entre os entes federativos. Então, a União, ela poderá criar uma taxa, os estados poderão criar, Distrito Federal também e município também. Então, todo mundo pode criar uma taxa. Com relação à terceira espécie tributária, as contribuições de melhoria, também é de competência comum. Todo mundo poderá criar uma contribuição de melhoria. Então, eu vou colocar aqui. A União pode. Os estados, sim. Distrito Federal, sim. E municípios, sim. Então, todo mundo poderá criar uma contribuição de melhoria. Quanto à quarta espécie tributária, qual seja? As contribuições. Diga lá, Josi, quem é que pode criar uma contribuição? Calma. Antes de falarmos sobre a competência da contribuição, tenho que ressaltar o seguinte. Hoje, a contribuição, ela também é um gênero, do qual decorrem 4 espécies de contribuições. Então, quando eu falo contribuição tão somente, eu já vou pensar, opa, gênero, quais são as espécies de contribuições? São 4. São elas, as chamadas contribuições sociais. Em segundo lugar, eu tenho as chamadas contribuições de intervenção no domínio econômico, conhecidas carinhosamente por nós por CIDs. Tenho ainda as chamadas contribuições de interesse de categoria profissional ou econômica. Por quê? Porque as contribuições de interesse de categoria profissional econômica é uma espécie de contribuição. Em último, tenho as chamadas contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública, conhecidas pela sigla COSIP ou simplesmente pela sigla CIP, que é a contribuição de iluminação pública. Veja, as contribuições, em geral, elas são de competência privativa da União, ou seja, via de regra, somente a União poderá criar uma contribuição, previsão artigo 149 da Constituição Federal. Porém, existem 2 exceções. Existem 2 contribuições que não precisam ser criadas necessariamente pela União. A primeira exceção, ela está prevista no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, e diz respeito à contribuição social previdenciária do servidor público. Veja, essa contribuição social, detalhe, previdenciária do servidor público, será criada pelo ente a que ele pertencer. Se for um servidor público municipal, será, portanto, o município competente para criar essa contribuição social previdenciária desse servidor público municipal. Se for um servidor público estadual, será o Estado competente para criar a contribuição social previdenciária do servidor público estadual. Se for um servidor público distrital, será o Distrito Federal competente para criar a contribuição social previdenciária desse servidor público distrital. E, é claro, se for um servidor público federal,
Nesse caso, será a União competente para criar a contribuição social previdenciária do servidor público federal. Guarde, essa contribuição social previdenciária do servidor público sempre será criada pelo ente a que ele pertencer, ok? Essa foi a primeira exceção. A segunda exceção. A segunda exceção encontramos no artigo 149-A da Constituição Federal e diz respeito à COSIP, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. A COSIP, ela é de competência dos municípios e Distrito Federal. Ora, cuidado, essa já foi pergunta de primeira fase também, e para confundir os candidatos dizia, a COSIP será criada pelos estados e Distrito Federal. Errado. A COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, ela será criada pelos municípios e Distrito Federal. Por que é fácil confundir? Porque a gente acaba pensando que tudo que o Distrito Federal cria, o Estado também pode criar, mas aqui é diferente. Quem vai criar a COSIP é o município e Distrito Federal. Na hora da prova, você pode pensar da seguinte forma. Quem está mais próximo de você? O município ou o Estado? O município. Quem está mais próximo da luz? Por isso que a COSIP é de competência municipal. Foi? Pois bem, como eu disse, sobre competência tributária cai muito na prova da FGV. Tanto em primeira fase como em segunda fase. E aí também vai a dica, né? Para você que está na dúvida, o que vai escolher para fazer na sua segunda fase, perceba que tudo que está caindo em primeira fase, está caindo em segunda fase depois. Então, tem mais essa novidade. A gente consegue acertar as perguntas de segunda fase, porque como a matéria é pequena, não tem muito o que cobrar, não. Olha o que aconteceu. Em uma prova da FGV em primeira fase, veio a pergunta: de quem é a competência para criar a contribuição social previdenciária do servidor público municipal? Resposta: município. Tá bem. Passaram 2 exames, veio em segunda fase. A pergunta: de quem é a competência para criar a contribuição social previdenciária do servidor público municipal? Segunda fase, além de tudo, é com consulta, né? Então não tinha como errar. Ora, é de competência do município, porque de acordo com o artigo 149, parágrafo 1º, a contribuição social previdenciária do servidor público será criada pelo ente a que ele pertencer. Aí a pegadinha da letra B. E se fosse uma contribuição social saúde desse servidor público municipal? Pegadinha não, porque eu sei que a regra é que as contribuições todas serão criadas pela União. Só 2 que são exceção. Quais sejam? A contribuição social previdenciária do servidor público. Essa sim será criada pelo ente a que pertencer o servidor público. E a COSIP, que vai ser criada pelo município e Distrito Federal. Todas as demais contribuições, qualquer outra contribuição, será criada pela União. Então, a letra B é: a contribuição social saúde do servidor público municipal tem que ser criada pela União, porque a exceção é só para a contribuição social previdenciária do servidor público e para a COSIP. Certo? Vamos deixar organizado o nosso quadro só para ficarmos tranquilos. Veja, a contribuição social previdenciária do servidor público será criada pelo ente que ele pertencer. Então, pode ser criada pela União, Estado, Distrito Federal e município, sempre pelo ente que ele pertencer. E a COSIP, acabamos de verificar, que é de competência do Distrito Federal e municípios. Todas as demais contribuições, não importa qual seja, sendo ela contribuição social ou contribuição de intervenção no domínio econômico, ou ainda contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica, será criada por quem? Será criada pela União. E, por último, a nossa última espécie tributária, qual seja o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório é de competência privativa da União. Só pode ser criado pela União e por mais ninguém. Ok? Tranquilo?
Então, aqui eu tenho a competência tributária referente a todas as espécies. Isso cai e cai muito. Eu estou esperando para o nosso exame 25 uma questão de empréstimo compulsório. Então, vamos aí colocar nossas forças no empréstimo compulsório. Passamos agora para o nosso terceiro bloco, para falarmos mais um pouco sobre competência tributária. Não saia daí, porque o tema é quente. É quente para a nossa primeira fase da OAB. Estou te esperando lá no terceiro bloco.